Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar com você sobre um anjo. Você já ouviu falar sobre Lilith, né? Se você pesquisar aqui na internet, você vai verificar que tem bastante informação, né? Bastante informações sobre a deusa Lilith, né? Que chamam ela de deusa, chamam de bruxa, falam na astrologia Lilith fala sobre o nosso poder e na astrologia Lilith é o lado escuro, é o lado da lua ali onde nós não vemos, né? Então, onde a gente tem Lilith ali no nosso mapa astral é onde está o nosso poder também, mas é onde a gente é meio revoltado com alguma coisa e se rebela. Então, é um aspecto que pode ser bom ou pode não ser, daí tem várias coisas, tá? Mas não é sobre astrologia que eu quero falar com você agora, tá? E também nem é sobre Lilith, é sobre um anjo que é conhecido como anjo da concepção. Eu comecei a estudar sobre esse anjo porque o nome desse anjo é Leila, sabe? Ou Laila, se escreve de várias maneiras, né? Mas é um anjo que tem mais na mitologia judaica, tá? Então, se você for estudar hebraico ou estudar ali sobre a mitologia judaica, sobre os anjos, você vai ouvir falar sobre esse anjo, embora eles não falam muito sobre isso, tá? Tem alguns livros falando sobre esse anjo. Tem no Talmud, tem no Sefer Yetzirah e mais alguns livros lá, mas você fala muito pouco sobre esse anjo. E eu queria falar isso aqui para você, porque assim, a Lilith também é conhecida como o anjo da destruição. Mas a Leila, o anjo Leila, é o contrário de Lilith. Ela é um anjo da concepção. E tem umas mitologias, umas histórias bem bonitas sobre esse anjo e eu achei muito interessante, porque eu percebo que muitas pessoas, né, principalmente as mulheres que trabalham hoje em dia com essa questão do sagrado feminino, fazem bastante até rituais para Lilith e algumas coisas assim para ela, né? Eu acho bem interessante tudo isso, mas eu não sabia que a Lilith tem esse contraposto dela, que é o contrário dela, que seria esse outro anjo que se chama Leila. E assim como a Lilith tem esse poder de destruir as coisas, que a gente pode usar esse poder aí para nosso bem ou não, a questão aqui não seria hoje falar sobre Lilith, né? Mas falar sobre esse anjo Leila, que eu gostaria de saber se você já ouviu falar, tá? Eu fiz assim várias anotações aqui para falar para você, tá? Então, ó, vou folhear aqui algumas coisas aqui para te falar, tá? Então, olha só. Normalmente, a noite ela é vista como uma hora em que os seres das trevas, né, e seres negativos vagam aqui pela Terra. Isso acontece porque a escuridão e as sombras geralmente estão associadas a aspectos malignos e com entidades demoníacas. Talvez seja porque a escuridão tem um senso, né, de ocultar as coisas, dos mistérios, do oculto, do que é secreto, né? Só que daí as mitologias retratam a escuridão como algo assim, tipo um esconderijo, né? E um esconderijo poderoso suficiente para esconder até mesmo as entidades divinas, né? Mas daí na mitologia judaica eles falam sobre esse ser celestial que é um arcanjo que governa a noite, que é a Leila, né? Um arcanjo. Ou um anjo também, a gente vai falar mais sobre isso aqui, tá? Então, o nome deste arcanjo é Leila. E se escreve assim, por exemplo, se pronuncia Leila, né? Se escreve Laila. Então, você pode pesquisar Laila com L-A-Y-L-A-I-H no final, ou L-A-I, né? Leila, Laila. Se pronuncia Leila, na verdade, tá? Mas se escreve Laila com H no final, sem H, com Y, sem Y, né? O que importa é a pronúncia ali, né? Tá. E esse anjo, esse arcanjo, né? Ela é descrito como um ser muito gentil. E o próprio nome dela, né? Leila, em hebraico e em árabe, significa noite mesmo, né? Então, e esse nome tem essas raízes aí hebraicas, tá? Bom, desculpa eu estar tossindo, mas é por causa do clima aqui em Curitiba.
Então, a Bíblia hebraica, ela não menciona especificamente, né, esse arcanjo pelo seu nome, Leila, ou Laila, né? Em vez disso, a Bíblia se refere a ela, ou a ele, a esse ser, com o termo noite, que é o significado desse nome, tá? Mas só que na Bíblia ali fala desse ser como um ser, né? Como um ser divino, né? Então, a noite eles se referem como um ser, tá? E então, como o nome desse ser é noite ou é Leila, que tem esse significado, então muitos estudiosos presumiram que quando a Bíblia fala sobre a noite, muitas vezes ali está se referindo a esse anjo, né? E falando sobre esse ser, tá? Não todas as passagens, mas tem muitas passagens ali que quando usa o termo noite, eles estão falando desse ser divino aí, celestial, tá? Então, aqui tá, eu notei que diz que tem uma passagem ali em Gênesis 14 que fala sobre um ataque noturno de Abrão aos reis de Sodoma e Gomorra, tá? E daí uma das traduções anteriores ali de Gênesis é 14:15, fala assim: e ele se dividiu contra eles de noite e seus servos e os feriu. Daí, aí tem uma autoridade aí dos judeus, aí dos hebraicos, aí desse povo aí, chamada Rabi Yoshanan. E esse rabino, né, ele interpretou isso como significando que Abraão atacou os dois reis com a ajuda de um anjo chamado Noite, que seria Leila. Em Jó 3:3 também diz, né, e à noite um filho varão nasceu. Daí também se acredita aqui que o termo noite represente o arcanjo Leila, tá? Não apenas, né, como a noite, mas também se diz que esse anjo supervisiona e cuida da concepção. Então, é um anjo da concepção. Então, eu vi também falar que, por exemplo, as mulheres quando querem engravidar ou querem ter uma boa gravidez, elas podem fazer pedidos e rezar, orar ou invocar esse anjo, o anjo Leila, tá? Porque esse anjo é que supervisiona essa questão aí da concepção, da gravidez, essas coisas, tá? E tem umas historinhas bem bacanas sobre isso aqui, tá? Então, aqui diz assim, no folclore judaico, diz que Leila leva uma gota de sêmen ao nível mais alto do céu e a coloca diante de Deus para abençoar, tá? E então Deus ordenaria a esse arcanjo que retirasse uma alma da árvore da vida e que coloque nesse sêmen. Daí Deus decide o destino dessa alma que logo nascerá no mundo humano. Daí é decidido tudo ali, se vai ser menino, menina, onde que vai nascer, qual que vai ser o nome, decide tudo. A única coisa que não é decidido no destino dessa alma é se essa criança ou se que vai nascer ali naquele sêmen, aquela alma, se ela vai ser boa ou má, porque daí isso diz respeito ao livre-arbítrio dessa criança que vai nascer. Mas, daí diz aqui nessa lenda judaica aqui, que a alma, ela não quer deixar o seu lar celestial e não quer vir aqui para esse mundo humano, mas que esse arcanjo, o anjo Leila, é quem convence essa alma a obedecer o comando de Deus, né? Enquanto ela leva a alma do céu para o mundo humano, né, que seria ali o período que fica na gravidez, ali nos 9 meses, diz que esse anjo conta histórias sobre o mundo humano para essa criança ali, para aquela alminha ali que está prestes a vir aqui para esse mundo, né? Então, ela coloca essa semente abençoada com a alma dentro do ventre de uma mulher, que logo seria a mãe daquela alma. Então, é esse arcanjo, esse anjo, que pega essa sementinha, esse sêmen, né, onde está essa alma, e coloca dentro ali do ventre da mulher que vai ser mãe daquela alma ali, daquela criança, né? E daí aqui diz assim, que ao contrário do céu, o útero, ele é um lugar muito escuro. E então, esse anjo, a Leila, ela fica com a alma dentro do útero e lhe faz companhia.
cuidando daquela alminha ali que tá com medo, que não tá querendo nascer, porque ela preferia ficar lá no Jardim do Éden, não queria nascer aqui, mas daí a Leila fica ali conversando com ela e cuidando até essa criança nascer, né? Daí diz que esse anjo acende uma vela dentro do útero e lê o livro da vida dessa criança para ela, sabe? Então, enquanto isso, ela ensina todos os segredos do mundo humano aqui, incluindo todas as línguas humanas e animais também, tá? E ela também conta para essa criança o passado dessa alma, né? Dessa criança e conta também o futuro que vem pela frente. Aí dizem que a razão pela qual uma mãe grávida de repente sente calor é por causa da vela que Leila acendeu dentro do seu útero. Que bonitinho, né? E daí no momento em que o bebê está pronto para nascer, ele recebe o conhecimento de todo o universo e todos os seus segredos. E agora já começa a ficar mais animada para ver o mundo aqui humano e experimentar tudo que esse anjo ensinou para ele, para aquela alminha que tá ali, tá? Mas quando chega a hora dessa alma nascer, dessa criança nascer, a Leila pressiona o dedo assim, ó, na boca do bebê e diz para ele manter tudo que aprendeu ali nesses 9 meses, que tem que manter tudo em segredo. Tá? Então tudo aquilo que esse anjo ficou conversando nos 9 meses ali dentro do útero, cuidando daquela criança, daí um pouco antes de nascer ela põe a boca assim e fala que tem que manter segredo tudo que ela contou, tá? Daí à medida que o anjo vai pressionando o dedo nos lábios assim do bebê, o bebê esquece todo o conhecimento que o anjo passou para ele. Só que o bebê chora bem alto e diz que é por isso que quando uma criança nasce, a criança já chora ali, já nasce chorando, né? Porque ela fica triste que ela vai ter que esquecer tudo que o anjo contou ali para ela, sabe? Para o bebê ali no caso, né? Então, daí fala aqui que é por isso que a criança ali chora, né? Quando tá nascendo, tá? Por causa ali do dedo ali da Leila que põe na boca da criança ali, faz ela esquecer tudo que conversaram antes ali os 9 meses, né? Mas aí por causa disso é que forma essas linhas definidas aqui sobre o nariz, ó, porque é quando ela põe a mão assim, ó, no nariz ali da criança, forma essas 2 linhas ali, que diz que fica como uma lembrança do tempo em que o bebê compartilhou no útero com o anjo e de todos os conhecimentos que ele esqueceu, tá? Bom, aí diz que o anjo continua a vigiar ativamente as crianças até elas completarem 13 anos. Então, até a criança completar os 13 anos, esse anjo, a Leila, fica ali vigiando e cuidando dessa criança, tá? Aí, após os 13 anos, esse anjo continua ali a ficar com a criança até a hora da morte dela, mas não tão ativo assim como antes, né? Quando era criança, né? E só que daí ela que designa um anjo da guarda para ficar cuidando da criança para proteger ela do mal, tá? Então esse arcanjo é o que designa o anjo da guarda aí para a criança, ou no caso para nós, né? Eu fiquei tão feliz de saber isso, porque o meu nome é Leila e eu, assim, fiquei muito feliz, né? Manda esse vídeo aqui para as Leila aí que você conhece, tá? Bom, daí aqui, daí diz assim, que mesmo que a criança tenha esquecido tudo que aprendeu com o anjo, ela ainda se lembra disso na parte de trás da cabeça. Diz que nessa parte aqui tem algo que faz com que lembre disso. Não entendi direito, mas é o que diz ali os estudos, ali as coisas que eu li, fui atrás, tá? E daí aqui diz que é por isso que às vezes sentimos como se já tivesse experimentado algo, mesmo que esteja acontecendo pela primeira vez. Sabe quando a gente tem algum déjà vu, assim, que a gente está em algum lugar, ou acontece alguma coisa, a gente pensa assim, nossa, mas eu já tive aqui, eu já conheço essa pessoa, eu já vi essa situação. Diz que esse negócio aí do déjà vu é por causa da gente lembrar, às vezes, um pouco do que esse anjo, a Leila, já contou pra gente antes da gente nascer e que a gente teve que esquecer quando veio aqui pra Terra, tá? A gente começa a lembrar das historinhas dela, né?
quando ela contou no ventre, né? Quando a gente estava no ventre da nossa mãe, né? Então, e daí essa história dela, e tem mais histórias aqui para contar, tá? Porque diz que essa Leila, esse anjo Leila, ela designa 3 outros guardiões, tá? Eu anotei os nomes aqui, mas eu não sei muito bem falar essa linguagem aqui. É Senói, Sansenói, Semangelof, alguma coisa assim, que são esses 3 guardiões aí, tá? E que esse anjo Leila, encarregou esses 3 guardiões de proteger as crianças, proteger todas as crianças do mal e principalmente para proteger da Lilith, sabe? Porque como a Lilith é um anjo mais de destruição, um ser que destrói, a Leila é o contrário dela, então ela colocou esses 3 guardiões para proteger a gente, né? Para proteger as crianças da Lilith, tá? E diz que eles aparecem principalmente na história de Lilith, esses 3 anjos aí, tá? E que fugindo quando a Lilith acho que foge lá do Jardim do Éden, coisa assim, tá? Bom, se você souber mais sobre isso, deixa seu comentário aqui comigo, tá? Bom, então, são esses 3 anjos que Deus enviou para forçar Lilith de volta ao jardim. Então, Deus enviou esses 3 anjos que era para fazer com que Lilith voltasse para lá, porque a Lilith, ela é rebelde, ela saiu de lá, né? Se rebelou contra lá, ela não quis ficar no Jardim do Éden, e que Deus chamou esses 3 anjos para ir lá tentar trazer a Lilith de volta pro Éden, né? Mas daí Deus colocou esses anjos aí sob o comando do arcanjo aí, Leila, né? E diz que a Lilith, ela jurou também que ia demonizar ou fazer mal para as crianças, né, humanas também. Então, por isso que tem esses anjos aqui, que é para proteger as crianças aí da Lilith, né? Teria que dar uma estudada mais sobre isso aí, tá? Bom, Deus então colocou esses 3 anjos, né, Sansenói, Semangelof, sob o comando desse arcanjo Leila, né, para proteger então, tá? Bom, daí tem essas histórias aí, diz que a Leila, esse anjo, quem luta diretamente com Lilith, enquanto seus 3 guardiões protegem as crianças. Então, por exemplo, aqui diz a história que quando a Lilith está tentando pegar as criancinhas lá, as crianças, e fazer coisa não muito boa com elas lá, que a Leila vai lá e luta com a Lilith. E enquanto isso, esses 3 anjos ficam cuidando dessas crianças aí, tá? E diz também aqui na lenda que a Leila, né, que ela tem um cão de guarda, né? Um cão de caça que se chama Mera, não sei como se pronuncia também, tá? E esse cão de caça, ele vivia também no Jardim do Éden. Quando a Lilith desobedeceu a Deus, esse cão de caça acompanhou Leila para lutar contra a Lilith e para abençoar os bebês que iriam nascer, tá? Então, a Leila, por isso que ela é vista como o oposto de Lilith, né? Porque ela que usou a semente a Lilith usou a semente das almas, queria usar para destruição, enquanto a Leila usou para criação. E ambas estão relacionadas com a noite, tanto a Lilith quanto a Leila, tá? Só que a Leila desempenha um papel na concepção. E diz que ela ajudou também na concepção de Jesus, tá? Daí aqui, anotei aqui que sob o comando de Deus, Leila pegou uma alma e uma semente da árvore da vida e a encantou com o Espírito Santo. Ela então plantou a semente no solo, coletada pelo anjo Azrael, que é o anjo da morte, para que a semente ganhasse uma forma física. E daí ela plantou essa semente no ventre da Virgem Maria. Depois que Jesus nasceu, Leila continuou a protegê-lo, especialmente da Lilith, tá? É o que conta aqui a lenda, a história, tá? Outra história também interessante relacionada a Leila é o papel que ela desempenhou para prender Lúcifer na grande tumba, que é a prisão mais segura do inferno. Aí aqui diz que
Quanto a essa lenda aí, que conta a lenda que a grande tumba, também chamada de tumba de Lúcifer, foi criada pelo arcanjo Jofiel. Porque como Lúcifer já foi o favorito de Deus, ele era muito mais poderoso que todos os outros anjos, tá? Então, os anjos estavam cientes de que Lúcifer só obedeceria e poderia ser preso por sua própria vontade. Nenhum anjo, ninguém ia conseguir pegar Lúcifer ali, porque ele era muito forte, né? Muito poderoso, né? Aí, então, diz que numa noite em que Lúcifer estava descansando ali sob o céu noturno, diz que a Leila, que é esse anjo da noite, criou uma constelação e dançou entre as estrelas, formando um feitiço poderoso para fazer Lúcifer cair em um sono profundo. Então, uma vez que Lúcifer estava dormindo, o arcanjo Miguel apareceu e o prendeu com uma corrente inquebrável. Então, eles prenderam Lúcifer na grande tumba. Daí, quanto a algumas histórias, Leila ou Laila, né? Também diz que ela não é. Tem algumas histórias que diz que ela não é um arcanjo, que ela é um anjo que trabalha sob o comando de arcanjo Jofiel. Tem algumas histórias que também conta sobre isso, tá? Mas muitas vezes pode ser visto que a maioria das histórias aqui tende a ver com a Leila como um arcanjo e não como um anjo, tá? E apesar dela ser o anjo da noite, acredita-se que o anjo informa a sua presença por um brilho branco suave, com um centro amarelo, né? Porque você sabe que os anjos, eles são seres de luz, né? Então são luzes, né? Eu, assim, já vi algumas vezes os anjos, assim, algumas vezes na minha vida eu tive a oportunidade ou o privilégio de ver anjos, e às vezes eu vejo o anjo da guarda das pessoas e vejo, né? Então, porque ele, na verdade, são flashes, assim, de luz, assim, sabe? Às vezes eu tô, assim, conversando com alguém, num atendimento, alguma coisa assim, e vejo piscar aquela luz, assim, aquele flash ali, e daí telepaticamente aquele ser às vezes começa a conversar comigo, sabe? Normalmente é para mandar uma mensagem ali para a pessoa ali que eu tô atendendo, ou às vezes eu tô em algum lugar, assim, alguém vem conversar comigo, assim, às vezes acontece do anjo da guarda dessa pessoa vir falar comigo. Na verdade, às vezes o anjo quer conversar com a pessoa ali e passar alguma mensagem e a pessoa não tá conseguindo se sintonizar, ele não tá conseguindo falar com a pessoa, daí eles passam a mensagem para mim, me usam como um canal para transmitir a mensagem ali para a pessoa. Já aconteceu inúmeras vezes na minha vida, e nos atendimentos que eu faço tem pessoas assim que elas são inspiradas pelo próprio anjo da guarda dela para me procurar, para eu transmitir para a pessoa alguma mensagem ali, sabe? Isso acontece, tá? Então, por isso que eu sei que realmente esses anjos, eles têm essa aparência, né? Mas aqui fala que a Leila, né? Que esse anjo, a aparência, assim, é de um brilho bem grande, né? Branco prateado, e que bem no centro ali é dourado, sabe? Eu já tive uma experiência com o arcanjo Jofiel, uma vez que ele transmitiu uma mensagem para uma pessoa através de mim, foi muito legal. Bom, aqui que mais que eu anotei? Aí também fala que quando uma criança está olhando para uma entidade invisível, assim, sabe quando as crianças têm aqueles amiguinhos invisíveis, assim? Dizem que a criança tá vendo esse anjo, a Leila, que tá ali conversando com a criança. Ela continua as conversinhas ainda com a criança, mesmo depois que já nasceu, só que depois a criança não lembra direito quem que é, não sabe, né? Tão bonitinho, eu adorei essa história. Bom, daí ao contrário da maioria dos anjos, diz aqui também que a Leila mostra características femininas distintas, tá? Porque os anjos, eles são andrógenos, eles não são nem feminino nem masculino, né? A gente sabe disso, né? Que eles não têm gênero, mas que esse anjo, a Leila, não, que ela tem características femininas bem distintas mesmo, que quando aparece você vê que é uma anja, na verdade, sabe? E daí aqui diz que isso pode ser considerado um aspecto único desse anjo, tá? Porque pelo fato dos outros anjos serem mais andrógenos, né? Bom, e aqui fala que considerando que ela é um anjo da noite, né? Que por ela ser um anjo assim de tanta luz, né? E ter essa aparência feminina assim bonita, né? E daí aqui fala assim que esse anjo pode ser considerado um dos seres angelicais mais atenciosos e mais gentis que existe.
que são mencionados na mitologia judaica, tá? Então, onde tem mais informação sobre esse anjo é na mitologia judaica, tá? E também fala aqui, ó, que mesmo esse anjo, né, Leila, né, esse arcanjo, Leila, o anjo Leila, não ser tão popular assim em comparação aos outros anjos, que Leila ou Laila é um dos anjos mais proeminentes que interferem diretamente nos humanos e ajudam na existência da raça humana. E que pelo fato dela cuidar da gente desde lá no céu, antes da gente nascer para cá, né? É ela que vai lá na árvore da vida com a autorização de Deus, pega o sêmen ali na hora da concepção ali, é ela que leva lá e ela que pega uma alma de lá para pôr no sêmen pra gente vir e conseguir nascer aqui, sabe? O que você achou aí dessa história? Você gostou? Ficou encantada? Nossa, eu fiquei super encantada e fiquei super feliz. Porque eu sempre pensava assim, quando eu era criança, que eu comecei a ir na escola e ler, aprender a escrever, né? Eu sou canhoteira, tá? E eu escrevo assim, pego na caneta um pouco diferente mesmo. E eu lembro que eu escrevia de trás pra frente, sabe? Que normalmente a pessoa destra, né? Escreve assim, daqui pra lá, né? Eu não, eu escrevia de lá pra cá, sabe? Porque a pessoa que é canhota, quando vai escrever assim, ela acaba tampando o que está escrevendo, então eu escrevia de lá para cá. E eu escrevia o meu nome assim, também ao contrário. Eu lembro da professora pegando o meu nome, o meu caderno e colocando assim, falando assim, Leila, você tem que escrever da forma certa, eu não posso ficar colocando teu caderno assim para ver o que você escreveu, o que eu escrevia, tudo de lá para cá, sabe? E depois, adulta, assim, eu fui descobrir que a linguagem dos anjos, né, a linguagem hebraica é tudo assim, de lá para cá, né? Da direita para a esquerda que entra, né? Interessante, né? Então, daí quando eu escrevia o meu nome ali, se a pessoa fosse ler, eu escrevia Aliel, né? Então, se você ler Leila de trás para frente, é Aliel, né? E eu fiquei bem feliz, assim, de saber que esse meu nome, Leila, é um nome de um anjo e de um anjo muito gentil e que cuida bastante dos seres humanos e... Então é isso que eu queria te contar. Queria perguntar para você se você já sabia disso. E se você sabe de alguma coisa a mais sobre isso, para você contar ali para mim, tá? E também pedir para você curtir esse vídeo, deixar seu comentário, compartilhar sobre essa historinha bonitinha aqui sobre esse anjo Leila, principalmente para as pessoas que falam bastante de Lilith, porque Lilith e Leila, né, tem também algumas histórias que falam que elas são irmãs, sabe? Só que uma tá mais pro lado da destruição e a outra, que é a Leila, pro lado da criação, né? Então é como se uma fosse mais pro lado negro da força e a outra pro lado da luz. Então me conta aí se você conta dessa história aí. E se você não tá inscrito aqui no meu canal, vai ali se inscrever, por favor, tá bom? E deixa seu comentário ali. Então, ó, vou pedir pro anjo, pro arcanjo Leila, cuidar de você, te proteger, cuidar de mim, né? Cuidar de todos nós, né? Manda esse vídeo aqui para as pessoas aí, se você tem um amigo que estão querendo ter filhos, né? Conte essa história para essas pessoas, para que essas pessoas aí possam invocar, né? E pedir para esse anjo, para o arcanjo Leila, para ajudar aí na concepção, para que venha uma alma bem boazinha, bem do bem aí, que essa pessoa consiga engravidar, né? Que tem tantas mulheres que querem engravidar e não conseguem. Dizem que se pedir para esse anjo, para Leila, ela dá uma forcinha ali, sabia? Então, gratidão. Até mais.